Olá, querido, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma pequena contribuição da carta aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, tá? Quero deixar aqui uma contribuição para você. Ao ler a carta aos Hebreus, você já se perguntou quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu esta carta? Então eu quero deixar essa contribuição para quando você lê esta carta aos Hebreus, ela possa levar você ao entendimento mais profundo do que foi escrito, tá bom? Então já quero pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, para você estar contribuindo conosco, né? Isso vai nos possibilitar estar gravando mais conteúdo. Inscreva no nosso canal e ative aí as notificações, tá bom? Vamos lá para o conteúdo da carta. Para início de conversa, eu quero ler aqui um versículo, né, que eu considero um versículo-chave dessa epístola, dessa carta, né, dessa epístola aos Hebreus, que se encontra no capítulo 11, né, o seu versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Tá bom? Então vamos lá. Esta carta, o seu escritor, ela é considerada por muitos sendo escrita pelo apóstolo Paulo, tá bom? Inclusive algumas traduções da Bíblia Sagrada, ela já vem no título da epístola, identificando que foi o apóstolo Paulo que escreveu, tá? Mas ela, pela grande maioria, ela é considerada anônima, por mais que no primeiro século o autor, o escritor, seja bem conhecido dos seus contemporâneos e também para os receptores desta epístola, né? Ao longo aí da história, ele perdeu a identidade do escritor, né? Do autor, tá bom? Em segundo lugar, para quem foi escrito esta epístola? Esta epístola aos Hebreus, ela foi escrita para um público de judeus, né? Uma comunidade de judeus que havia se convertido ao cristianismo, tá? E aonde residia, né? Aonde está residindo esses judeus? Esses judeus, eles estão residindo em Roma, certo? Eles estão residindo lá em Roma, né? E por que ele foi escrito? O que se passava? Qual o teor do conteúdo, né, desta carta? Essa comunidade de judeus que havia se convertido ao cristianismo, eles estão sob uma forte pressão, né? Uma grande perseguição, tá? Então é um conteúdo de uma epístola que vai revelar a pessoa do Senhor Jesus e vai renovar a nossa fé, vai nos dar uma injeção de ânimo para que nós não desista do nosso propósito em Cristo, da nossa caminhada, da nossa fé e da nossa vida com Deus, né? Ela vai nos instruir a perseverar e cumprir a nossa missão. Então, essa comunidade de judeus, por um lado, eles sofriam perseguições dos seus irmãos judeus, né, que perseguiam os cristãos no primeiro século, e sofria perseguições também do Império Romano, né? Eles estão habitando em Roma, então eles sofrem uma grande perseguição, porque ser cristão neste contexto, nesta época, era digno da pena capital de morte, né? Pelo imperador.
né? Porque nesta ocasião da carta nós já vamos começar a falar sobre outros assuntos aqui desta carta, mas nessa ocasião quem está sendo o imperador romano no primeiro século, né, na data que foi escrita essa carta aqui, é o imperador Nero, né? E Nero ele colocou no seu coração a extinguir, né, a extinção dos cristãos, né? Então nós vemos que os nossos irmãos, receptores dessa carta, eles passaram por essa grande perseguição, né? Então o escritor da carta, ele traça uma grande revelação, né? Ela é uma carta mais refinada e com uma revelação mais profunda do Senhor Jesus no Novo Testamento, porque o escritor ele traça um paralelo mostrando, né, os rudimentos, os atos litúrgicos, né, da lei, do processo sacrificial da lei, né, dos atos cerimoniais da lei que se encerraram, né, ou apontavam para Jesus, e Jesus cumpre toda a lei, esgota toda a lei, e a partir de então a antiga aliança ela não tem validade para a salvação, e se inicia, né, a nova aliança através da pessoa do Senhor Jesus, e o escritor ele vai desenrolando o rolo de revelação da pessoa do Senhor Jesus, do seu Evangelho, e ele já começa dizendo que o Filho é o verdadeiro intérprete do Pai. O Filho é a revelação máxima do Pai, né? Ele é superior aos anjos, ele é a revelação máxima do Pai, ele é superior a Moisés. Moisés foi um administrador da casa, mas o Filho, ele é o dono da casa, né? Você já vai ver isso no capítulo 2. Ele vem falando que o sacerdócio, Jesus é o sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote, né, superior ao sacerdócio de Arão, e ele o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sumo sacerdócio de Cristo, e por aí vai, ele vai revelando, né, vai fazendo algumas comparações, e ele chega no capítulo 11, e ele traz ali uma galeria, né, de heróis da fé no Antigo Testamento, para dar essa injeção de ânimo, essa renovação da fé dos cristãos ali, a comunidade receptora desta epístola, né? Então ele vai falar, pela fé os antigos venceram, pela fé os nossos irmãos que enfrentaram a fúria dos judeus para negar a Cristo venceram. Pela fé eles venceram os imperadores romanos, que exigia culto a si mesmo, que não aceitava o cristianismo por ser monoteísta, não aceitaram o cristianismo por acabar, muitas das vezes, o avivamento do cristianismo, muitas das vezes desmantelava o comércio local de ídolos, a comercialização de animais para fazer rituais, sacrifício, enfim, né? O cristianismo ele veio para ficar, e ele transforma, né, a sociedade a pensar diferente, a enxergar diferente. É claro que nós continuamos sendo cidadãos, observando, né,
as leis, respeitando, né, as leis, os valores cristãos, os princípios cristãos, a visão que Deus tem para nós, né? Nós não transgredimos com as leis dos homens, mas nós trazemos um novo posicionamento, uma nova realidade de vida, né? Então, foi isso que os nossos irmãos enfrentaram. E eles estavam ali em um período muito difícil, né? Como eu já mencionei, mas nessa ocasião, uns 3 anos antes dessa epístola ser escrita, ali por volta de 64, acontece um grande incêndio, aí um circo, né? E este incêndio ele queima praticamente a capital imperial inteira, né? A cidade imperial inteira de Roma, né? Porque Roma era caracterizada por ter suas ruas estreita e comprida, né? Então, quando pega fogo, né, em um circo, por nome, se eu não me engano, por nome Max, né? Ainda mais aconteceu ali por volta do mês de julho de 64. A cidade imperial pega fogo. E muitos acreditam que esse incêndio, a provocação desse incêndio teria sido uma forma de atingirem, de prejudicarem os cristãos, né? Muitos concordam com a ideia de que foi Nero quem mandou fazer este incêndio, né? Para culpar os cristãos, né? E trazer mais prejuízos, né? Digamos assim. Mas é pela fé, não andamos por fé, mas por vista. E o nosso Senhor, Ele abençoou, ajudou, né, os cristãos neste contexto difícil, onde milhares de cristãos foram mortos, né, foram chantageados a negar o nome do Senhor Jesus, ter que fazer negações, né, declarações de negação pública, né? Havia até certificado para quem negasse o nome do Senhor Jesus, e tanto pelos judeus como pelas autoridades romanas, mas o cristianismo prevaleceu, porque não nasceu, né, o plano de salvação não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. O intuito de Deus, desde quando começou a se comunicar, a se relacionar, ter comunhão com o homem, foi que toda a raça humana fosse alcançada por ele. Todas as línguas, todas as tribos e todas as nações, não somente os judeus, mas todos fossem alcançados por ele. E nós vemos que o cristianismo prevaleceu, tem prevalecido, e a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, é o poder de Deus para transformar a vida do ser humano em qualquer época, tá bom? Eu espero ter contribuído com você, tá? Através do entendimento desta epístola. Então, ela foi escrita por volta de 67 depois de Cristo, né? Foi um apóstolo, isso a gente tem certeza que foi um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, quem escreveu, direcionado para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e estava residindo em Roma, né? E muitos estavam querendo desistir de servir a Cristo, de servir a Deus e voltar aos rudimentos da lei, né? Então ela veio para revelar que a antiga aliança havia sido encerrada a eficácia dela, e agora somente a nova aliança em Cristo Jesus era suficiente para a salvação, e é suficiente hoje
para a salvação das nossas almas. Então, eu espero ter contribuído com você, tá bom? E se você gostou deste conteúdo, compartilha com quem, né, você acredita que vale a pena assistir, né, esse vídeo, tá bom? Precisa ouvir esse vídeo. E eu quero terminar falando que pela fé nós cumpriremos o propósito que Deus tem para a nossa vida, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.